Posso, né, Rodrigo? Carol, essa câmera é tua quando você quiser falar direto pro público. Essa daqui vai estar filmando sempre nós duas e aquela dali é só minha, tá? Então vou começar por aquela dali para apresentar. Boa noite, estamos aqui em mais um Pode Escutar, Pode Falar, e hoje eu tenho até medo de passar horas aqui falando sobre esse tema, porque é um tema que eu amo, que eu vivo diariamente e eu não poderia chamar outra pessoa senão ela. Carol Araújo, fonoaudióloga, psicopedagoga, designer. Gente, vocês vão conhecer um pouquinho mais da Carol, mas ela também fala muito sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. E esse é o nosso tema dessa noite. Então, eu quero te agradecer desde então por estar conosco nessa noite, por ser, né, a nossa companhia todas as segundas-feiras às 19h30. E é por isso que, assim, para a gente ter pessoas como a Carol Araújo aqui, a gente não brinca em serviço, a gente fica ali cutucando, vamos lá, vamos participar, vem comigo, vamos falar desse tema. Então a gente procura profissionais incríveis que já fazem aí um trabalho incrível, não só nas redes sociais que vocês vão conhecer, mas também nos bastidores, é professora. Então assim, a gente pede muito que você compartilhe, que já começa curtindo aí esse episódio, que já começa a compartilhar, chama mais gente para assistir, porque é feito com muita dedicação e carinho. O Pode Escutar, Pode Falar, para você, mamãe, papai, titio, titia, professores, quem cuida de criança, quem trabalha com criança, precisa entender o porquê é fundamental brincar. Então, muito obrigada, viu? E desde então, muito obrigada, Carol, pelo aceite do nosso convite, por estar aqui nessa noite e falar sobre o que você sabe muito e o que você pratica e o que você ensina também para os seus alunos, que é sobre o brincar. Muito obrigada. Obrigada, Izzy. É uma felicidade estar aqui. Estou super orgulhosa, né? Eu conheço a Izzy já tem algum tempo, desde, enfim, alguns bons anos. Então, super orgulhosa também da tua trajetória, da forma como tu passas e compartilha a fonoaudiologia e os nossos saberes, assim, para a população. Então, acho que nós que somos fonos, que estamos na rede social, né, colocando a cara, assim, e já há algum tempo, a gente sabe que tem desafios, não é tão fácil, mas é tão importante, é tão rico, e a gente sabe que isso é muito, né, é muito gostoso, o retorno, e ver também colegas crescendo e passando essa informação de forma tão linda, tão profissional, dá um orgulho enorme. Ai, obrigada, Carol. E é verdade, a gente já se conhece desde a época da faculdade. E assim, a mãe dela, uma querida, que inclusive quero mandar um beijo, viu? Doutora Francisca, muito obrigada por fazer parte da minha formação enquanto fonoaudióloga. Muito obrigada. Tem aqui, ó, guardadinho no meu coração, muitas lembranças e ensinamentos. E a Carol tem para quem puxar, né? E veio aí brilhando, uma estrela que brilha desde sempre também, elevando o nível da fonoaudiologia. É muito bonito mesmo te ver alçar voos tão altos e ainda ter a capacidade de ensinar o que você sabe, né? Porque compartilhar conhecimento é incrível demais. Então, eu falo assim, que quem compartilha os seus conhecimentos de uma forma tão humilde é porque sabe muito. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de ter você comigo essa noite, falando desse tema que eu amo, né, Carol? Você vê, é um tema que a gente ama, nós somos mães, né? Então, por isso eu quero te apresentar um pouquinho mais, para que vocês conheçam mais a Carol, e eu quero depois também te dar a palavra, porque eu quero entender como que você começou, a neuropsicopedagogia, a pedagogia, se veio antes ou depois da fono, vai me contar um pouquinho disso. Mas, ó, a Carol é fonoaudióloga e neuropsicopedagoga, professora do curso de fonoaudiologia da UNAMA, deu cursos e palestras por todo o Brasil sobre a importância do brincar e oficina de jogos e brinquedos. Ela é autora do site Carol pra Terapia, que é maravilhoso. Então você, que é profissional da área da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da psicologia, lá tem muito material incrível, gente. E ela tem um clube de assinaturas desses materiais, hein? Então, Carol pra Terapia, onde compartilha seus materiais desde 2012. Muito bom, Carol. Parabéns de novo. Obrigada. Me conta um pouquinho da tua trajetória na fonoaudiologia, na psicopedagogia, e soube também que você é designer gráfica. Vai vendo, também, gente. Também essa faceta.
Minha mãe é fonoaudióloga, né? E o meu pai fez doutorado dele dentro dessa área, então sempre vivi esse mundo da fonoaudiologia de forma muito intensa desde criança. Meus pais, papai já faleceu, mas a mamãe, né? Eles pesquisadores a vida inteira, professores, então sempre a gente rodeado de. Eu acho que eu te conheci na minha casa, na verdade, tô indo Verdade, fazer algum estudar com a mamãe, trabalho. isso. Aham. Então, sempre rodeado de alunos, de pesquisa. Então, a fonoaudiologia sempre foi presente, fez parte da minha vida de uma forma muito natural. E acabei, né, escolhendo na época do vestibular por fazer fonoaudiologia. Então, cursei, mas sempre tive uma questão muito forte com a produção de brinquedos e jogos. Que legal. Quando eu era criança, assim, as brincadeiras que eu mais gostava de fazer era brincar com papel, cortar papel. Eu criava jogos de tabuleiro 3D, que os bonequinhos, sabe, deslizavam e pulavam, e tinha buraquinho, tinha caixinha, e saía do outro lado, então... E aí, quando eu acabava, eu amassava aquilo tudo, porque eu gostava de criar, na verdade. O jogo em si era uma coisa, mas eu queria criar, então... Jogava fora, fazia outro, gostava de fazer maquetes, então... inclusive, todo mundo achava que o natural seria que eu fizesse arquitetura, alguma coisa relacionada a isso. Verdade. Mas eu, dentro da fonoaudiologia, consegui encontrar o meu papel ali, né? O que eu estava fazendo dentro da fono, que é uma ciência encantadora, que a gente é apaixonado, né? Quem vive a fonoaudiologia é apaixonado por essa ciência. E eu fui vendo que esse meu lado também de criação de brinquedos, de criação de jogos, ele era extremamente necessário dentro da fonoaudiologia. Então, já no curso de fono, eu trabalhei vendendo jogos, então vendia meus materiais para meus colegas, para os colegas de outras turmas, tinha professor que já mandava os alunos terem os meus materiais e comprarem. E aí me formei e depois fiquei um tempo, eu acho que parada, assim, com relação a isso, mas criando pro dia a dia, porque a gente sabe que terapeuta tem que criar todo dia. Nossa, tem que inventar milhões. Mas tem uma coisa curiosa que eu sempre conto nos cursos, sabe? Na semana que eu me formei, eu sentei no computador, abri o PowerPoint e fiz uma aula chamada Oficina de Jogos. E eu fiz todo o esqueleto dessa aula. E eu não tinha onde dar. Ninguém me pediu aquilo. Na verdade, as pessoas nem se interessavam muito. Porque essa questão do lúdico e do brincar era muito baseado, era muito empírico. Não tinha tanta ciência, né? Científico era falar de coisas de gente grande, de números, de cálculos, de coisas muito sérias. E o brincar não parecia sério. Esse movimento da valorização do brincar, ele é recente. Né? A gente depois até tivemos campanha da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia sobre a importância do brincar e tudo, mas é uma coisa que vem do tempo pra cá. Apesar de ser lei desde a década de 80, sim, né? Mas, sim, realmente. E aí, na época que eu me formei, não parecia sério trabalhar com aquilo. Parecia que fosse um hobby, que seria uma coisa que é paralela, né? Mas eu fiz aquela aula e eu disse, um dia eu vou dar essa aula. E eu tenho um prazer de dizer que esse curso, com essa estrutura que eu fiz, que claro, depois eu fui melhorando, aperfeiçoando, eu dei em praticamente todo o Brasil. Que massa. Como convidada, então assim, é realmente uma coisa que estava no meu coração, um desejo não só de criar, mas de compartilhar esse saber da criação de jogos, assim, e Deus me levou aí para esse caminho. Que demais, Carol, que demais, é aquilo que eu falei. É brilhante, né, te ver realmente alçar voos aí incríveis, fazer abertura de congresso, estar sempre no Congresso Brasileiro, como convidada, palestrante, fazer abertura, né, falar um pouco disso, ser professora, então, assim, é muito legal. Estar hoje aqui, não pode escutar, pode falar pra gente também, é um prazer, assim, inenarrável, é muito legal porque o assunto, assim, que eu tô muito animada, sabe, Carol, e te ouvir falar disso, dessa importância, né? Porque a gente fala que brincar é coisa séria, né? Tipo, brincar é coisa séria. Einstein já dizia, né, que o brincar é a maior forma de pesquisa que tem. E é verdade, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje à noite. E, Carol, antes da gente iniciar, eu preciso agradecer quem impulsiona o nosso projeto, os nossos patrocinadores, né? Dentre eles, a Audionorte Saúde. Muito obrigada por estar desde o início no projeto piloto, de estar ali com a gente, acreditando que a gente compartilhar informações acerca do desenvolvimento infantil, da reabilitação auditiva, é uma missão, né? E é uma missão que a gente está amando fazer. Então,
Todos os dias a gente trabalha nesse podcast, diga lá, Cauê, né? Todos os dias a gente trabalha nesse podcast com muito afinco, muita dedicação, muito carinho, né? Para levar mais informação para você, trazer profissionais incríveis como a Carol para dividir o seu conhecimento com a gente nessa noite. Então, muito obrigada, Audionorte, por acreditar desde o início. E lá na Audionorte você encontra diagnóstico audiológico, tanto infantil quanto adulto, reabilitação auditiva também, terapia fonoaudiológica em diversos segmentos. Clínica Poligastro Saúde, lá endoscopia, colonoscopia é o carro-chefe, gente, com anestesista sempre do lado. Tomografia computadorizada, infantil, adulto, tem gastropediatra e diversas especialidades. Sabe o que é mais legal? Você não espera tanto para o agendamento. E é rápido, viu? O pessoal que atende lá na Poligastro do telemarketing é sensacional e vai te atender muito bem também, e é isso que a gente quer, né? É esse atendimento de prontidão. Parabéns, viu, Poligastro, por ser assim uma clínica referência no segmento e em diversas outras áreas também. Muito obrigada, Lenoca, a Confeitaria Lenoca também está desde sempre com a gente e ela sempre manda uma doçura para alegar a nossa noite, deixar a nossa noite mais doce, tem Lenoca no meio. Obrigada, Lenoca, tem um cardápio gigantesco já, Lenoca tem, não é só doce não, viu, tem salgado, tem bolos, tem tudo lá, já vai dando uma olhada, tem cestas hoje em dia, Lenoca se renova a cada dia. Parabéns, Lenoca, e obrigada. Festa Escova, obrigada pela prontidão. Lá eu falo que o meu tempo vale muito. É chegar lá, não esperar, não precisa agendar. E tem todos os serviços hoje. Já tem make, cabelo. Eu estou já arrumadíssima aqui por Festa Escova. Muito obrigada, viu? Então vamos lá, minha amiga Carol. É claro que assim, a primeira pergunta... O tema tá engraçado, eu coloquei o tema, assim, de falar assim, fono só brinca. É muito nosso esse tema, né? É muito nosso, tá entendeu? Duas, né? Tipo, a fono só brinca, eu só vejo meu filho brincar. E às vezes até, eu falo assim pro meu marido, eu amo as quintas-feiras, que a quinta-feira eu só atendo criança. Eu falo assim, eu amo as quintas-feiras, em terapia, né, o diagnóstico audiológico também, amo atender as crianças. E aí eu falo assim, nossa, eu passo... Aí ele falou, é fácil, você passa a tarde toda brincando. Eu falei, é verdade, né? Facinho, cada um com as suas estratégias, né? Cada paciente é um paciente. É isso que a gente vai falar um pouquinho e desmistificar isso também, né, Carol? Agora, que brincar é gostoso, gente. Estruturado ou não, livre, é muito gostoso. E a primeira pergunta que eu tenho pra Carol é, o brincar é inato, Carol? O brincar, ele é a primeira forma de relação da criança com o mundo, com seu próprio corpo, né? Através do brincar que a criança, ela desenvolve sua inteligência, que ela confere habilidades, que ela experimenta o mundo, né? Então, é brincando com a sua própria língua, com seus dedinhos, com a mãe, enfim. O brincar, ele faz parte da criança, assim, né? Desde sempre. E também acompanha a vida, porque a gente fala muito de brincar para a criança, mas o lúdico, ele é importante em todas as fases da vida. A gente fala, né, quem que não conhece, ou tem, de repente, um marido que adora carro, que só fala de carro, que sai para comprar coisa de carro e que passa horas se divertindo com aquilo, e é uma forma lúdica, é onde ele brinca, né, e às vezes eu, por exemplo, adoro papelaria, então adoro um clipe, uma frescurinha, adoro uma frescura. E ficar organizando o clipe é uma forma de brincar, é uma forma de eu exercer o lúdico, né? Então, o idoso jogando baralho, enfim. Até a terapia, quem trabalha com terapia com idoso, né? Isso, o lúdico, ele sempre vai ter, sempre vai ser importante na nossa vida e é bom que seja assim. É bom que quem, inclusive, pare para pensar e diga, nossa, eu não brinco. Então, procure brincar, procure alguma coisa que te divirta, seja um esporte, uma malhação, seja um hobby, né? Uma culinária. Procure algo que te traga um valor lúdico para sua vida, que certamente vai ser mais leve. E, sim, né, respondendo a pergunta, é uma habilidade que a criança traz e faz parte dela. E que nos coloca, enquanto pessoas que trabalhamos com crianças, de uma forma, assim, isso se impõe à nossa prática, é obrigatório. Não tem como você lidar com criança, principalmente, se não for através da brincadeira, se não for
trazendo o lúdico, seja na sua voz, seja no seu olhar, seja na sua forma de se comunicar com a criança, seja através de brinquedos, de jogos. A gente tem que ir pelo lúdico, né? Perfeito. E agora, assim, é como a linguagem, né, Carol? A linguagem, a gente nasce com, é inato também, a gente nascer com a habilidade de depois conseguir reconhecer e aprender uma língua, né, que é a nossa língua materna, por exemplo, o português. A gente já nasce com a possibilidade de identificando, codificando, decodificando esse código linguístico, né? É muito incrível. E a gente pode aprender muito mais do que uma língua, claro. A gente já nasce com essa habilidade também. Porém, entretanto e todavia, assim como a linguagem para se desenvolver e o brincar, vê se você concorda comigo, precisa de uma mediação. Essa criança ela precisa ser exposta a um ambiente favorável para que esse brincar seja enriquecido, para que ela aprenda um brincar que traga aprendizado e para que ela desenvolva também muitas outras habilidades, não é? Isso. Eu acho, na verdade, que as duas coisas são super importantes. Eu acho que o brincar direcionado, ele é muito necessário, né? A gente sabe disso. Enquanto fono, a gente vê no consultório crianças que têm todo um potencial de fala, de desenvolvimento, e que são crianças que às vezes estão com seu desenvolvimento estagnado, e quando a gente vai ver, falta mesmo do direcionamento, falta da família sentar no chão e brincar. Perfeito. E conversar e olhar no olho. Então, a gente sabe o quanto que prejuízo tem a Perfeito. Falta do brincar na vida da criança. Mas eu também chamo atenção para uma outra coisa, Izzy, que é a criança poder brincar livremente. Sim. Atualmente a gente tem tido um boom por conta das redes sociais, né, de mostrar crianças brincando, a importância das habilidades, do desenvolvimento, e a gente tem muitas mães que hoje em dia estimulam muito mais. Eu acho que isso é muito rico para as nossas crianças. Mas eu também vejo, às vezes, crianças que não têm espaço, que todo brincar tem que ser com direcionamento e com sentido. E aí a criança, ela acaba não tendo a oportunidade de explorar livremente os objetos. E esse explorar livre, é ele que vai aguçar a criatividade, é ele que vai ajudar na resolução de problemas, porque a criança pega isso aqui, ela não tem ideia do que seja isso. Ela tem que poder manipular e ela vai inventar se isso aqui é uma cabaninha, se vai botar o bonequinho aqui dentro, e é uma cabana, se é um telhadinho, se é um palco, se é, né? Então, assim, ela poder brincar do que eu dizer, olha, aqui está isso aqui que é para guardar o celular, serve para isso. Não é verdade. Né? Então, eu acho que as duas coisas, elas são super importantes. Isso daí eu já falei bastante nas minhas redes sociais, Carol, porque eu falo que eu fiz muito isso com o João, tá? Então, o João, eu falo que ele é uma criança que ele não consegue brincar só. Porque ele foi muito estimulado. Primeiro que a gente viveu uma pandemia, ele ainda estava ali perto dos 2 anos de idade. Sim. E eu já era essa mãe de estimular, né, pelo nosso conhecimento científico, né, por trabalhar com isso, pela maternidade ter me dado, assim, essa oportunidade incrível, né, de exercer não só a minha teoria, mas o meu maternar também. Então eu acho que por ele ser filho único na época, eu queria estar muito presente e fiquei, né, muito presente. Isso é muito legal, porque a gente sabe o quanto de sinapses neuronais eu ajudei a criar ali, né, para essa cabecinha dele realmente ser muito mais ágil em pensamentos e tudo. Mas o João, ele não lida bem com o tédio. Não é uma criança que sabe brincar só. Entendeu? Apesar dele ter toda uma imaginação e criatividade e tal, ele tem a necessidade do outro. Pode ser traço da personalidade dele, mas eu acho que eu também ajudei a construir isso. E recentemente eu coloquei a Maria Júlia brincando sozinha, né? E o João sozinho na rede se balançando. E aí eu falei exatamente a tua fala, que é importante deixar a criança livre para criar, porque ela brincar sozinha é um outro nível de criatividade, né? Tem uma frase de Piaget que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, que o mais importante muitas das vezes não é o objeto em si que a criança está brincando, tipo assim, não é a função daquele objeto, mas é a função que a criança vai dar a ele, que foi exatamente isso que você colocou. Né? Então isso daí serve para segurar o celular, mas se a criança quiser, pode ser uma cabaninha, pode ser realmente uma casinha, né? Pode ser, se ela mexer ali mais um pouco, pode ser um avião, e ela ter a capacidade dela simbolizar isso e dela criar isso, aguça muito mais a criatividade dela. É muito incrível, e eu concordo plenamente com isso que você falou. Carol, e a importância do brincar para o desenvolvimento da criança? Vamos
Nossa, se a gente conseguir listar aí, vamos É listar as essencial, né? principais aí, né? Essencial, né? É isso, a criança vai brincar desde que ela vai brincar com a própria língua, com a mãozinha, e isso vai desenvolver nela desde as habilidades importantes para que a fonoaudiologia vai olhar em termos de propriocepção oral, de perceber o seu corpo, né? De esquema corporal, de causa e consequência, saber que a perninha bate ali naquele brinquedinho e o brinquedinho faz barulho, e aí ela começa a desenvolver, né, esquemas mentais mais elevados, mais complexos. Então, a gente vai ter desde o bebê, né, passando por todas as fases do desenvolvimento, a gente vai ter ali a importância da brincadeira e de uma brincadeira que evolui também de acordo com a fase da criança, de acordo com as habilidades que são necessárias para cada fase, né? Verdade. É importante, por exemplo, é uma coisa que eu converso muito com meus alunos, né, na universidade. A gente precisa orientar as famílias, assim como na faculdade eu falo de fonoeducacional e da parte de leitura escrita, né, do desenvolvimento da leitura, chamo muito atenção para isso, que a gente quer cada vez mais que as crianças leiam cedo e aprendam habilidades pré-escolares e escolares, né, de forma precoce, e a gente acaba esquecendo que, na verdade, tem um conjunto complexo ali de estruturas, de habilidades que elas vai desenvolver enrolando massinha mesmo, sabe? Fazendo bolinha de papel higiênico, contando milho e colando na saia sabe? Isso. Então, assim, aquelas coisinhas que a gente faz na educação infantil, elas são... claro que não é isso, mas assim, lá na universidade eu digo assim, a criança precisa comer terra, sabe? Ela precisa ter o espaço dela e precisa desenvolver e fazer aquelas besteirinhas. É preparatório, né? É preparatório. Então, a gente ultrapassar isso, né? E isso vem também na sugestão do brincar, sabe? Sim. Então, a criança pequena, ela precisa poder brincar com objetos, com elementos que sejam necessários para ela desenvolver as habilidades daquele momento, né? As habilidades daquele momento em que ela está vivenciando. E a gente não ultrapassar isso pulando essas fases e querendo que a criança aprenda coisas sérias, como eu disse, né? Também muito cedo. Até porque a gente sabe que não existe artigo científico, não existe pesquisa que diga que a criança que lê super cedo ela tem um desempenho melhor. Então a gente tem... pessoas geniais que aprenderam a ler com 8 anos, com 7 anos. E a gente tem crianças que leram cedo e que às vezes apresentam lá na frente problemas de coordenação motora, de lateralidade, de letra, até de aprendizado mesmo. Então, não há uma relação direta. É claro que se a criança tem prontidão e a criança dá conta. Ah, Carol, meu filho começou a ler, tá lendo com 4, ela já tá lendo pequenas palavrinhas, já conhece as letras. O resto tá tudo certo? Tá lindo. Né? Mas a gente não precisa também dizer que a criança que não lê, que não tá lendo com 5, tá com problema. Ela não tá com problema, ela tá dentro do desenvolvimento dela. Maravilhoso. Não, e assim, eu tenho 2 pessoinhas lá em casa que são exatamente, completamente diferentes nisso daí. Então, por exemplo, quando a brincadeira do João, que a gente fala até hoje, a brincadeira preferida do João é escolinha. Então, assim, ele sempre amou, ele tinha, até não era... um foco, né? Não chega a ser um foco, mas ele tinha uma atração muito grande por formas, números, cores, planetas, né? E se você desse um carrinho pra ele, legal, um carrinho. Ele gostava de super-heróis também, legal, super-herói. Mas dá um tabuleiro de letras para ele, né? Dava os planetas, né? Que ele era ficcionado pelos planetas. Então, assim, eu incentivava porque eu via que era uma coisa que ele gostava muito. E o João já tinha uma fala muito bem desenvolvida, né? Então, com 2 anos, ele já falava muito bem e ele já fazia umas junções silábicas, assim, era muito legal de ver, porque ele amava as letras, ele já sabia todas as letras, aí eu comecei a ensinar o som de cada letra e assim a gente foi. Maria Júlia é completamente diferente. Maria Júlia gosta de brincar, de bonecas, de panelinha, de se vestir de Homem-Aranha, né? De brincar com tudo, né? De ser... as letras não chamam a atenção dela. Agora que ela tá na escolinha, ela tá aprendendo as vogais, né? E não é algo que eu estimule em casa, por exemplo. Até porque a Maria Júlia também, em relação à fala e à linguagem, Carol, ela não teve um atraso, não chegou a ser um atraso, mas ela desenvolveu mais tarde
do que o irmão, e já estava com mais de 15 meses, né? E aí só falava mamãe e papai. E aí eu comecei, né, a trabalhar isso em casa. Hoje fala muito, mas você vê que pra gente estimular a fala e linguagem não é através de letrinhas. Isso. O que a gente vai fazer? Qual é a função linguística para a criança que está aprendendo a falar? Eu ensinar A, B, C, D, não é isso, Carol? Fala também como professora. Isso é muito importante, assim, e a gente fala, né, o que a criança faz com a informação de que isso aqui é o A? Uhum. O que ela cria com isso? Imagina se você que quer bolo. Ela faz, exato, né, então assim, a criança pequena, ela precisa saber avisar que ela fez xixi, ela precisa avisar que ela quer ir no banheiro, ela precisa pedir água, ela precisa reclamar que tá quente, que tá calor, ela precisa de coisas que comuniquem sentimentos e necessidades básicas dela, principalmente, né? Sim. Claro que se ela puder também falar um monte de coisas, né, que muitos deles falam, tá lindo, mas assim, ela precisa principalmente de ter função na comunicação. Então, assim, se, claro, né, o teu filho, por exemplo, tu tava com uma comunicação maravilhosa, com uma linguagem ótima, com vocabulário bom, e também quer brincar com as letras, também quer aprender e se interessou por isso naturalmente, tá lindo, né? Quando a gente faz essa crítica, é muito para, na verdade, famílias que às vezes priorizam o conhecimento acadêmico, ensinando. Às vezes a criança sabe os números de 1 a 10 em inglês, mas não sabe pedir água. E assim, muitas das vezes decorou só, Sim, né? sim. Ele não entende a função daquilo. Ele não entende que o 4 vem depois do 3. Porque se eu falar assim, qual é o número que vem depois do 3? Ele precisa iniciar lá do 1. 1, 2, porque ele decorou. Então, assim, não tem função ali, né, para comunicação, para uma troca, Isso. né, de um diálogo. Fono, a gente sabe que a palavra é função. Né? A função comunicativa, ela é soberana ali em relação a esses outros conhecimentos que a gente vão desenvolver posteriormente, mas o que a gente mais pode fazer nessa fase da primeira infância é estimular a função comunicativa. Perfeito. Então, viu, papais e mamães, acalme o coração, né? Mesmo que o vizinho fale, meu filho está lendo e só tem 3 anos. Parabéns! Nossa, que maravilhoso, né? Mas sigamos, porque tem tempo ainda para essa criança ler e vai ter exatamente a fase para você ajudar, né? Essa criança com o conteúdo que vem da própria escola, você pode ajudar em casa também depois. E é justamente sobre essas fases do desenvolvimento e os diferentes brincar nessas fases que eu ia te perguntar agora também, que você até citou antes, né? E vai evoluindo esse brincar. Então, assim, fala um pouquinho para os pais entenderem como é que essa criança brinca nessas fases do desenvolvimento, Carol. Certo. É bem importante a gente pensar nisso, até na escolha dos brinquedos, na escolha das brincadeiras, na escolha dos jogos, né? Perfeito. Eu digo que até na escolha, por exemplo, da historinha. A criança, é a gente entender que cada fase da criança tem uma característica. Então, a criança ali de 3 anos, ela é uma criança que ela gosta se interessa por contrastes, né, por coisas contrastantes em relação a cores, então cores fortes, melodia de fala bem marcado. Então, por que a gente teve aí personagens eu falo muito dessa fase em relação a Teletubbies. Ah, sim. É porque o Teletubbies foi uma febre. A uma também, muito colorida, muito... Foi uma febre que os adultos não entendiam, porque aquilo parecia muito bobo, assim, parecia muito... Nossa, mas por que foi uma febre? Por que foi um fenômeno mundial, os Teletubbies? E quando a gente para analisar, na verdade, ele é genial em relação à faixa etária a que ele se destina. São cores contrastantes, aquela melodia de fala, de novo! De novo eles adoram. A repetição, que é a coisa que a criança nessa fase mais ama e ela precisa para se desenvolver, que é a repetição de estímulos, a repetição, né? Ela gosta desse conforto de prever o que está vindo ali. Ela precisa dessa repetição. Por que ela quer o mesmo livro, né, Carol? Ela gosta desse livro, ela quer o mesmo livro, porque ela sabe, né? E aí, assim, tem cores contrastantes, tem música, tem melodia de fala, tem repetição, quer dizer, é um prato cheio para aquela faixa etária. E aí, quando a gente pensa no brincar, a gente tem que pensar também nisso, sabe? Eu acho que até para quem não tem, assim, conhecimento nenhum, pensar exatamente nisso. Que tipo de desenho animado faz sucesso para essa faixa etária? Por quê? Por exemplo, a criança ali dos 8 anos, ela gosta muito, por exemplo, de Detetives de Prédio Azul, de coisas muito voltadas para mistério. É assustador, mas nem tanto, tá? É assim, mas ela quer uma coisinha que pareça desvendar, que pareça um segredo, que pareça uma poção mágica, pode ter um pouquinho de magia,
nada muito assustador, mas que caiba dentro daquela fase. E então, assim, para cada fase a gente vai ter essas características que se refletem na forma como eles consomem televisão, por exemplo, na forma como eles consomem desenhos, na forma como eles consomem livros. Então, livros para essa faixa etária são livros que vão interessar, são livros de diário, mais ali para frente, de 12 anos, diário, né? Porque essas crianças estão já tendo questões em relação a relação com o coleguinha e se vendo mais separado dentro do grupo e enfim, se vendo como pessoa e dentro de um grupo e ler esses livros de diário, de dilemas, de relações. Tem uma coletânea que meu irmão tinha, aquele Diário de um Banana. Diário de Banana. É muito legal também. E é muito voltado para essa faixa etária, ali já de 12. Então, a gente pensar nos livros e nos desenhos, eles trazem pra gente uma informação muito legal de que tipo de brinquedo essas crianças vão gostar. Então, elas vão gostar de jogos e de brinquedos que exatamente vão reforçar aquelas habilidades que elas estão precisando e aqueles gostos que elas estão desenvolvendo. E, Carol, e o brincar simbólico, né? Quando que ele começa, e a importância desse brincar também? Muita gente pergunta, o que é esse brincar simbólico? O que é o faz de conta, né? Fala um pouquinho pra gente sobre quando ele começa e a importância também. Ele começa ali na fase, né, do pré-operatório, aquela criancinha que tá desenvolvendo ali, que tá pequenininha mesmo, e ela precisa brincar de forma mais... precisa ter à sua frente os brinquedos de forma mais livre para que ela possa experimentar e conferir habilidades para aqueles objetos. Então, por exemplo, se aqui é um carrinho, ela vai fazer vrum, ela vai brincar com o carrinho da forma simbólica, ela vai simbolizar, de fato, referenciando a uma coisa que ela conhece. Então, ela pega, por exemplo, uma coisa que se pareça com um secador de cabelo da mãe, e ela vai lá na mãe, eu vou arrumar o seu cabelo, e faz o barulhinho. Então, ela brincar com bonequinhos, às vezes a gente pega, por exemplo, a criança, tá brincando com sachê de ketchup em cima da lanchonete. E aí, às vezes, a mãe tá desesperada porque tá achando que tá empilhando, que tá enfileirando, né, que não tá fazendo uma brincadeira. Virou um pânico, né? Começou a enfileirar, não, bagunça esse negócio aí, calma, gente. E, gente, criança também enfileira, assim, nem toda criança que enfileira, que organiza tudo por cor e tal, às vezes é o gosto da criança, às vezes é a forma dela brincar que é mais organizada. E às vezes essa criança tá brincando que você só descobre quando você chega muito perto. Então, às vezes a criança tá ali brincando com sachê e você acha que é uma brincadeira que não faz nexo, mas às vezes ali, assim, são duas tribos que estão brigando. É uma família uma família do vermelho com a família do azul e eles estão conversando, né? Ela tá botando pra dormir e aí a criança tá ali com aquele sachêzinho, mas dentro da cabecinha dela, aquele brincar tem função, aquele brincar ele tá representando ali diálogos, está representando problemas que ela vai ter que resolver. Então, esse brincar simbólico, ele é muito rico pra gente, né, porque lidamos com criança, não só fono, mas os psicopedagogos, enfim, professores, porque a gente sabe que ele que vai desenvolver mais aí de forma, vai contribuir muito para o desenvolvimento cerebral dessa criança, para o desenvolvimento de funções cognitivas, né, de funções executivas. Então, a gente precisa que essa criança tenha espaço e brinque disso, direcionado e de forma livre também. Maravilhoso. E, Carol, eu estava aqui lembrando sobre essas fases do simbolismo, né, desse faz de conta. É muito legal ver o desenvolvimento da nossa criança. Preste atenção, você que tem criança pequena em casa. Logo no início, ali, perto de 2 anos de idade, o que ele já conseguiu observar de mundo, ele vai trazer nessa imitação, porque começa pela imitação, né, Carol? Então ele vai imitar que tá penteando o cabelo, ele vai imitar como o carrinho anda, né, ele vai imitar o copo, mas muitas das vezes ele ainda não tem na cabecinha dele a se apropriar de um personagem, ele ainda tá ali nesse brincar simbólico inicial da imitação. Então a imitação é uma premissa gigantesca para esse aprendizado, né? Então você, de fato, deixar o seu filho te observar, né? Tô lavando a louça, leva o teu filho para te observar lavar a louça, né? A cozinhar, deixa ele brincar com as panelas ali também, ele vai te observar, né? Ele vai aprender através disso daí, né? E essa imitação é o primeiro brincar do faz de conta dele, porque depois para ele fingir que ele é a mamãe, ou fingir que é o papai, ou fingir que é um médico, se apropriar de um personagem, aí lá para em torno de 3 anos de idade, que ele vai construir
ele como personagem daquela historinha que ele tá criando, que ele tá inventando. E é fantástico para o desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento da personalidade, né, da criatividade, da resolução de problemas, né, Totalmente. tudo, né? Na verdade, esse é o momento que nós, como mães, que sabemos do desenvolvimento infantil, a gente olha o nosso olhinho brilha, né, e a gente fica... A gente sabe que, assim, ali tá o ouro. Ali tá todo o ouro do desenvolvimento. É quando a gente vê a criança conseguindo fazer imitação, conseguindo explorar os objetos dessa forma. Tem uma coisa que eu acho bem importante de falar, né, principalmente para essa faixa etária, que a gente, né, tá falando de 3 anos aí, que é da gente ter uma organização dos brinquedos. Né? Já que a gente tá falando de brincar, uma coisa que eu vejo muito comum é, assim, os pais terem em casa... Essas crianças terem muitos brinquedos, uma quantidade muito grande, e uma quantidade muito grande de brinquedos bagunçados e que são ofertados ao mesmo tempo. Por exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos, que tem um cesto de brinquedos, e que na hora de brincar ela leva esse cesto para a sala, vira esse cesto no chão e fica aquele amontoado de coisas coloridas de brinquedos. Brinquedos caríssimos, maravilhosos, né? Barulhentos, mas que, vamos pensar, para aquela criança... Aquilo é um monte de informação auditiva e visual que não faz sentido nenhum. Então é um pedaço de um brinquedo de carrinho, um pedaço de boneca, um pedaço de panelinha, um pedaço de quebra-cabeça, de Lego, tudo misturado ao mesmo tempo, e essa criança não consegue usar o brinquedo de forma funcional, porque é um monte de bagulho, de coisinhas aleatórias. Ela não consegue trazer isso para o seu nível, né? Então é muito importante que a gente, né, os pais nessa faixa etária, quando forem brincar com a criança, que ofertem 1 ou 2 brinquedos de cada vez, e brinquedo que a criança possa explorar a função. Então é um carrinho, dá o carrinho com a pista, o carrinho com a casinha, que ele possa levar o carrinho até a casinha, mas assim, o carrinho com o Lego, o que ele vai relacionar ali, né? Com a areia, com um jogo de tabuleiro, tudo junto, as peças misturadas. Essa criança ela só vai fazer uma exploração totalmente, sabe, sensório neural ali de jogar e bater e ver o barulho. Então, o brincar dessa criança, isso também faz parte do brincar direcionado. Você conseguir oferecer os brinquedinhos de forma organizada, dar o tempo daquela criança explorar aquilo, né? Ela vê que é o carrinho, ela tem uma coisa para fazer com o carrinho. E aí, em outro momento, guarda aquele brinquedo e traz o outro brinquedo de comidinha. Que aí ela vai poder fazer, faz de conta, né? Mamãe, eu vou fazer um ovo pra você. Você quer uma sopa? Tá aqui a sua sopa, tá quente. Ai, ufa, né? Perfeito. Ela consegue fazer essa brincadeira, por quê? Porque ela tem ali a comidinha. Agora, se ela tem uma panela desse tamanho, um kit de comidinha desse tamanho, com um saco cheio de carrinho, com um pacote de Lego, com um pacote de bloquinho de montar de madeira... Acaba que não é a panela, é um monte de coisinha colorida somente. Nossa, Carol, foi maravilhoso você ter trazido, né, essa importância de realmente ofertar de forma gradual os brinquedos. Até, por exemplo, quando é aniversário e ganha um monte de brinquedo junto, a gente vai abrindo aos poucos, né? E deixa a caixa ali, ele pode até abrir na hora, mas a gente não abre mesmo, já deixa a caixa ali, vamos brincar com qual agora? Porque é importante esse explorar, a criança saber com o que ela está mexendo. Teve algumas situações da terapia, né, que são engraçadas e é legal a gente comentar. Eu tenho certeza que já aconteceu também nas tuas terapias. Porque numa das nossas avaliações, a gente entrega esse cesto de tesouros com várias coisinhas dentro, que é para ver como essa criança vai explorar os brinquedos e se ela vai conseguir relacionar alguns deles. Porque às vezes tem um pratinho para cá e tem a xícara para cá. Será que ela vai pegar essa xícara e colocar em cima do pires para a gente entender se ela tem essa noção, né, já linguística daquilo dali? Então a gente entrega com muitas coisas. E aí o que a gente vê é isso. É a criança jogar tudo e não explorar de forma funcional nenhum deles, ou ter uma ansiedade muito grande de ver todos, de pegarem todos, mas ao mesmo tempo não brincar com nenhum. E isso é uma característica de quem realmente não consegue prender a atenção. E aí depois a gente vai ver que não tem foco, não tem tempo de atenção, concentração, dificuldade no aprendizado. Esse é o futuro da criança, né, que não consegue brincar. E eu já tive também uma mãe que reclamou que eu levei um avião para terapia. E aí depois ela falou assim, nossa, mas os teus recursos são bem pouquinhos, né? é só isso de recurso, né? Então eu falei assim, hoje é só isso de recurso. Hoje a gente vai explorar
tudo que eu puder desse aviãozinho, né? E a gente vai brincar com esse aviãozinho. E é isso, a criança ela precisa entender, olhar para aquele brinquedo e brincar com ele, para depois conseguir explorar melhor Quanta o outro. coisa a gente tem com o avião, né? A gente, Ah! olha, a gente fala fono, o voar, o ver, Mas... o nome das coisas, o nome do em cima, embaixo, tá voando por cima, tá voando embaixo, tá passando. A gente tem uma infinidade de vocábulos, de conhecimentos, de habilidades que a gente pode conferir com um avião. É maravilhoso, né? Aí você pensa assim, você limita muito, né? O teu pensamento. Às vezes os adultos fazem isso, né? E a gente tem que entender que a gente vai trabalhar com criança. E criança não tem que limitar o seu pensamento. O simbólico é mais legal por conta disso, né? Porque depois, quando ele começa a criar as suas próprias histórias e imaginar mesmo que aquela caixa de sapato ou aquela caixa grande pode ser o carrinho que ele tá dirigindo, tipo, é sensacional. Não tem limites, né, Carol? E às vezes isso reflete até na escolha dos brinquedos, eu digo na hora de comprar, né? Então, assim, às vezes a família acha que é um brinquedo caro, aquele brinquedo que é maravilhoso, que acende, que pisca, que anda sozinho, que fala sozinho, ou aquele brinquedo de casinha, por exemplo, a minha filha tinha uma coleção que a minha mãe deu pra ela, que, assim, tinha o vaso sanitário, era desse tamanho, e se tu olhasse atrás do vaso sanitário, tinha a tampa da privada, tinha a privada, tinha o cano da privada, tinha o sifão, tinha tudo. É tão perfeito que ele é só isso. Entendi. A criança não tem trabalho de imaginar nada, porque o objeto está muito perfeito na frente dela, entendeu? Então, ela não pode brincar com isso? Pode, ela pode brincar, mas ela precisa, às vezes, também de uma caixinha de remédio velha, né? Que ela pegue e que ali também vai ser uma privada, que ali também vai ser uma casinha, que vai ser um carrinho, que vai ser... ela precisa dessa exploração, e às vezes é muito mais rico, é um brincar muito mais cheio de significado, e é um brincar muito mais rico de estímulos para ela ter esse brinquedo menos estruturado do que ela ter uma coisa tão perfeitinha, tão feita, com Nossa, tantos detalhes. Carol, eu lembrei de um caso que foi pra internet, era até um professor, ai, me perdoa que eu esqueci o nome dele, mas foi muito legal porque ele estava contando que uma vez o pai ia viajar, né, junto com a filha, com a família, e falou pra filha de 4 anos de idade, falou assim, escolha um brinquedo só pra você levar pra viagem. E ela pegou uma palmilha de sapato que estava recortada. Aí ele olhou e falou assim, que você vai levar isso? Aí ela ficou olhando, ele falou assim, papai, é meu barco. Aí ele ficou, nossa, tá bom, filha, incrível, vamos. Sabe, e aí o professor até na hora falou assim, gente, além do barco, pode ser depois um avião, ela pode fazer aquilo dali de um carro, ela pode fazer, exatamente, então assim, foi genial ela ter pegado uma palmilha de sapato recortada, dentre os milhões de brinquedos que ela tinha, provavelmente caros, né, e ela escolheu para levar esse daí pra viagem. E eu vou te dizer uma coisa, os nossos filhos, as nossas crianças, elas fazem essa genialidade todos os dias. É verdade. É que a gente tende a dizer assim, não, meu amor, mas esse não é brinquedo, esses aqui. Isso. E aí a gente faz isso de forma tão natural, é tão fácil pra gente fazer isso no dia a dia e descartar. Perfeito. E não enxergar essa genialidade, porque eles fazem isso o tempo todo. Eles estão brincando com o sachê do ketchup de cima da mesa no restaurante, eles estão brincando com coisas que a gente acha que isso é tão pobrezinho, isso é tão, né, eu dei um brinquedo caríssimo, esse brinquedo vai ser muito mais rico. E não, às vezes a riqueza, ela tá realmente nas coisas mais, simples, nesse caso, porque a riqueza tá na imaginação. Real. Exatamente. Né? A riqueza tá ali na imaginação. Fantástico, fantástico. E, Carol, vamos desmistificar um pouquinho sobre aquela frase que a gente escuta muito, né, que fono só brinca. Vamos falar da riqueza da ludicidade também na terapia fono. Então, super importante essa pergunta, né? O brincar é uma coisa que eu já falo há muitos anos na minha vida, desde que me formei, desde quando isso não era tão sério, não era tão importante se falar do brincar. E, né, com muita satisfação que a gente vê que isso vem mudando, que isso vem melhorando, que a gente tem campanhas sobre a brincadeira, sobre a importância do lúdico para a criança, para o desenvolvimento infantil. Então, é muito rico. Mas tem um caso bem engraçado que é assim, eu fiz um post na internet, né? Para quem não sabe, meu Instagram, se alguém aqui tiver, vai tá ali, se alguém tiver para me dizer que tem algum Instagram de fonoaudiologia mais antigo que o meu no mundo, eu ainda não enxerguei. Você começou ali. Eu fui a primeira, eu comecei. E que legal, Carol. Ninguém me encontrou ainda. Hoje em dia você tá com 70 mil seguidores e um engajamento incrível mesmo. E um trabalho lindo, né? Porque você que cria suas próprias artes, designer, né, a pessoa, e ainda cria materiais para brincar, muito legal.
E aí eu fiz uma postagem, lá por 2014, eu fiz uma postagem que era Por que a fono brinca? Aham. E essa postagem alcançou 3 milhões. Olha assim, isso. numa época onde, né, isso tudo orgânico. Eu, claro que não tem problema nenhum na rede social de hoje em dia a gente ter patrocínios e tudo, mas assim, o meu crescimento ele foi muito orgânico, eu sempre Sim. tive isso. E essa postagem ela alcançou, assim, foi gigantesca e é a minha postagem mais Eu acho copiada, que porque também todo começou a mundo primeira. podia explicar, né? Começou a primeira, se eu começar a dizer assim, esse tema que você tá falando, eu já falei de tudo, eu tô lá desde que tudo era mato, então as pessoas vão falar, e são temas relevantes que têm que ser trazidos sobre outras óticas, então maravilhoso E sempre, que todos né? É um falem. tema que é Mas é assim, a atual postagem igual, com o texto, ou muito parecida, ela foi feita por todas as fonos que eu conheço, assim, todas, e Porque a fono brinca. porque é uma coisa que é um sofrimento que a gente tem enquanto fono, gente. Não só porque é importante pra caramba, mas porque é um sofrimento que a gente tem de, às vezes, não valorizarem o trabalho porque acha que a fono só brinca. E aí não enxerga o quanto, na verdade, de ciência, o quanto de Estudo. respaldo científico a gente tem e o quanto de direcionamento a gente tem para poder fazer aquele brincar ter uma função e ter um objetivo muito bem definido, baseado numa avaliação, baseado num critério específico para aquela criança, né? Então, a fono brinca, ela brinca muito, a gente brinca o dia todo. E eu até ouso dizer, a gente só brinca, né? Eu digo, a fono só brinca? Eu brinco pra caramba, a gente brinca e é através da brincadeira que a gente vai fazer isso. É através da brincadeira que a gente vai atingir a criança, é através da brincadeira que a gente consegue conferir habilidades, que a gente consegue proporcionar para essa criança mudanças dentro do que a gente está trabalhando com ela. Então, eu acho que é muito rico. Mas a gente, como fono, eu vou falar para vocês uma coisa que acho que toda fono já passou, esse dilema, que é de você entregar a criança para a mãe e a mãe dizer assim, o que você fez lá? Aí a criança diz assim, eu só brinquei. Aí a mãe te olha. E você, né? Claro que já tem que ter alinhado com a mãe antes, né? Essas expectativas, mas assim, chega na hora, tu sente que a mãe diz, mas eu trouxe pra ela brincar e né, assim, a gente tem muitos pais que entendem, que mudam essa visão e que conseguem perceber isso, mas a gente tem pais que são resistentes e que gostariam de uma coisa mais palpável. Mais formal, mais palpável, né? Que não conseguem compreender o quanto de ciência tem por trás desse brincar, o quanto direcionamento tem. E eu quero falar mais uma coisinha também, que é sobre a motivação que a gente, enquanto fono, né, que eu busco, e como eu te disse, que eu dei curso de oficina de jogos e brinquedos no Brasil inteiro, já dou para fonoaudiólogos, para psicopedagogos, para educadores, e que é a motivação maior que eu vejo para a gente criar material e para a gente escolher um recurso para esse paciente, né? A gente muitas vezes está no consultório com a criança durante 1 hora, 40 minutos, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, durante alguns meses. Tem crianças que ficam anos em terapia com a gente. E a gente, às vezes, está trabalhando coisas muito específicas, que precisam ser trabalhadas, às vezes, repetidamente, nessa semana, na próxima semana, e na próxima semana, e na próxima semana. Perfeito. E, além de ser entediante, que com a criança tu não vai ter acesso, se tu trouxer a mesma coisa 2 vezes, a criança vai te olhar e dizer, não vou fazer, né? E, além de ser uma forma de você conseguir esse engajamento da criança e você conquistar esse engajamento da criança, eu gosto muito de lembrar o quanto que aquilo que a gente está trabalhando com a criança a torna vulnerável. Então, assim, às vezes ela está lidando com uma coisa que ela fala errado, que ela sofre bullying pelaquilo, que ela já, sabe, já às vezes sofreu muitas consequências por aquilo que ela está fazendo não tão bem e que ela está tratando contigo no consultório. Então, quando a gente escolhe um brinquedo, quando a gente personaliza o material, quando a gente cria o material, a gente levar em conta essa empatia pelo paciente, por saber que ele tá contigo 40 minutos com uma lupa em cima daquilo que ele faz de pior, às vezes. Né? Porque às vezes é o que ele fala errado, é aquilo que o coleguinha já bateu nele, já brigou com ele, a mãe já chamou atenção. O pai não entende, manda ele falar. Então, assim, ele tá contigo vulnerável, exposto e ali pra ti, né, me ajuda. Ou às vezes nem entendendo que tu estás ali pra ajudá-lo, mas a gente coloca uma lupa, porque a gente vai passar a sessão inteira fazendo aquilo, pedindo pra ele repetir aquilo que ele não faz bem. E que pelo qual ele tem a vergonha, às vezes. Então, a gente tem muito carinho e empatia na escolha desses recursos, não só para atingi-lo, mas para ser gentil com esse paciente, para ser carinhoso, para ser, né, afetuoso nesse momento. E nesses casos, né, que muitas das vezes são exercícios exaustivos, cansativos, e são os mesmos exercícios que você vai fazer a terapia inteira
durante algum tempo. Se você não mudar a forma de brincar com aquela criança, você perdeu aquele paciente. Porque ele não vai, uma criança pequena, de 6 anos, sei lá, que não está falando rã, por exemplo. E aí ele vai para o teu consultório e ele precisa falar esse fonema, tem vergonha disso, tem todos esses dilemas, autoestima e tudo mais, vergonha. E ele vai ter que fazer exercícios, né, oromiofuncionais, por exemplo, né? E se não for mudar a brincadeira, se não for de uma forma lúdica, você desmotiva também aquele paciente, né? E uma coisa que eu vejo é que, né, a gente faz materiais, eu crio materiais, hoje em dia é uma das minhas ocupações principais, é a criação de jogos, fui fazer design gráfico, ilustração, para aperfeiçoar esses materiais que é com que eu trabalho hoje, principalmente, que é o desenvolvimento de jogos e brinquedos. E uma coisa que muita gente me pergunta é assim, você cria jogos, mas você também ensina a pessoa a fazer jogo? Você vai perder esse cliente, né, porque eu estou ensinando elas a fazerem jogos com ferramentas que eu utilizo, né, e assim, e outra coisa, o clube de assinatura, todo mês eu tenho um clube que todos os meses, no último dia do mês, os meus assinantes vão receber um pacote com 12 materiais inéditos, 100% ilustrados e desenvolvidos e com baseamento teórico de por que vão usar. E aí as pessoas dizem assim, não vai esgotar a tua criatividade? Não vai, né? Olha lá a limitação de novo aí do pensamento. Tá vendo como meu aviãozinho era tão rico? E eu digo, gente, quem é terapeuta sabe que a gente precisa de 52 formas diferentes de trabalhar, pedir para a criança botar a língua para fora. Então, quantas coisas eu consegui inventar para a criança botar a língua para fora, né? Eu vou estar ajudando e as terapeutas vão querer. Eu posso fazer hoje um material em forma de frigideira com ovo frito, pedindo para a criança botar a língua para fora. Se eu amanhã fizer em carrinho, a fono que precisa trabalhar aquilo, eu também quero carrinho. E se eu fizer amanhã de bonequinha, ela vai querer de bonequinha. Então, assim... Que são estímulos diferentes. A gente precisa, e a gente que é da terapia, a gente ama recurso, e a gente sabe o quanto é importante variar, o quanto é importante esse recurso ser lúdico, né? Tem criança que vai ser atingida por um brinquedo, não vai ser atingida por outro. Então, a gente precisa variar, precisa ter essa oferta. Então, eu acho que ensinar, assim, né, adoro ensinar a questão do brinquedo, adoro falar sobre brincar, e não acho que elas concorrem comigo, não acho que... Porque eu acho que, na verdade, eu às vezes, inclusive, ganho e às vezes compro material de colegas que fazem também, porque às vezes eu também preciso no consultório daquilo que não foi eu que criei, foi a colega que fez. E cada um tem ideias diferentes e a gente se complementa, né, Exato. Carol? E você realmente fazer parcerias, comprar de um outro colega, né, ver um outro recurso genial que também vai te dar outras ideias para tua criatividade, para tua imaginação, né, para o teu criar também ser diferente, né, porque a gente precisa realmente de muita criatividade. E quando a gente não tem isso, meu Deus, a gente tem que correr atrás pro Carol para terapia, ué. E eu fico encantada como as pessoas usam os materiais de forma das mais diversas, assim, né, eu faço pensando, por exemplo, se eu fizer aqui um jogo da memória, por exemplo, de animais, vai um papel acompanhando, dizendo tudo que eu posso trabalhar e vai sugestões de formas diferentes de se trabalhar aquele jogo da memória, para várias diferentes habilidades. Então vai uma folha com várias sugestões de como explorar melhor aquele recurso. E as pessoas conseguem me inventar milhões de outras formas que eu não pensei para aquele recurso. E quando eu vejo isso, eu fico encantada. Eu digo, olha como é que a pessoa está usando. Muito legal. De uma forma totalmente não adianta diferente. Também tu direcionar tanto, né? Porque tem isso, vai da criatividade também do profissional. Né? E às vezes a própria criança surpreende a gente. Não é? Pois é, sempre que eu entrego uma sequência lógica, por exemplo, para a criança, e às vezes o pai tá junto, e aí... No olhar do pai ou de um adulto parece que tá trocado, né? Essa figurinha podia ser a última, na verdade, porque tem uma sequência aqui que ele acordou, tomou banho, voltou, foi pra escola, tomou café, foi pra escola, né? Então tem esses quadrinhos para montar. E aí você tem que esperar a criança te contar o que tá na cabecinha dela. Ela montou de uma forma completamente diferente da que você montaria, mas como é que você me contaria essa história? Não é? Então, cada um tem uma organização e a gente precisa entender a organização do pensamento da criança. E também, assim, de explorar os brinquedos de outras formas, né? Por exemplo, eu tenho um brinquedo, por exemplo, que chama Pula Pirata, que é um brinquedo bem conhecido. Muito legal. Né? É um baúzinho, um barril que tem um piratinha que você pressiona e você vai enfiando a faquinha e uma hora ele vai pular. Você tem milhões de habilidades que você pode trabalhar com aquilo. E você pode trabalhar dessa forma. Você pode trabalhar, por exemplo, escrevendo palavras naquelas espadinhas. Você pode trabalhar separando números, por cor. Você pode trabalhar dizendo assim, olha, você vai colocar primeiro a amarela, depois a azul, depois a verde. Tá trabalhando memória auditiva, tá trabalhando ordenação.
Você pode contar uma história, aquele macaquinho, aquele pirata, ele pode estar ali no chão brincando com as espadinhas e com o barril, e o barril ser a casa dele, e aí um outro tipo de brincar. Milhões de coisas, Então você tem uma infinidade de formas de brincar, que às vezes até a gente como fono, né, que lida tanto com isso, às vezes a gente se engessa. Então, a ampliar esse olhar, né, para o pai é mais difícil, mas eu faço esse convite sempre, né? Pega aquele brinquedo e imagine de que outras formas ele pode ser explorado, de que outras formas ele pode ser. E se tu convidares uma criança, fica mais fácil. E eu adoro que o pai entre na terapia, o pai ou a mãe Sim. ou a babá, porque ele vai entender um pouco mais sobre esse brincar direcionado, estruturado, para alcançar um objetivo. Você tá vendo como tá legal esse bate-papo? Então, ó, não esquece de curtir, compartilha, nos ajude compartilhando, porque é esse engajamento que faz o nosso podcast crescer e nos incentiva, claro, né, a buscar mais informações para compartilhar aqui contigo nessa noite. Então, não esquece de fazer isso. Clínica Audionorte, muito obrigada. Clínica Poligastro, Festa Escova e Lenoca, obrigada por estarem juntos, viu? E, Carol, pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre, não é bem um nome médico, mas é um nome para chamar a atenção, né, que um pesquisador, que ele é autor até de um livro chamado A Última Criança na Natureza, que hoje em dia ele fala que muitas crianças vivem um transtorno de déficit de natureza, né, porque a gente sabe que hoje em dia é muito prédio, as crianças têm pouco contato mesmo com o verde, com a natureza, com o brincar livre na natureza, de explorar o que a natureza, os brinquedos mais ricos que se tem dentro da natureza, né, de você poder inventar uma brincadeira com um galho de uma árvore, com uma folha que caiu da árvore, né, de subir em árvores, inclusive, que hoje em dia realmente eu fui menina de interior, e eu amo pensar na minha infância, e hoje, assim, eu faço de todo possível para que meus filhos tenham o contato com a natureza por essa importância, sabe, Carol? E a gente sabe mesmo sobre hoje em dia, esse transtorno do déficit da natureza. E a falta dele, né, a gente sabe que traz uma falta de movimento, de coordenação motora global dessa criança, obesidade, os transtornos psicológicos como ansiedade, depressão, né? Então tudo isso é comprovado cientificamente, é por isso que veio esse alerta dessa frase que hoje em dia a maioria das crianças estão vivenciando esse transtorno, né? E o que você acha disso, Carol? O que a gente pode deixar de mensagem para que os pais entendam a importância da criança brincar livre, brincar também com contato com o que é de natural que está em volta, né? Com certeza, assim, essa falta, né, que assola hoje em dia, que abrange aí, por uma questão de tempo, por uma questão de disponibilidade de local, de vida, de agitação, segurança, de vida, de segurança, a gente acaba vendo que as crianças, às vezes, realmente não têm espaço para brincar, onde elas tenham contato, onde elas possam explorar. A gente falou tanto sobre o brincar livre, sobre a criança poder explorar os objetos e conferir, né, funções e brincar e se desenvolver. E a gente sabe que o lugar mais rico que isso existe é na natureza. É justamente a folhinha que vai virar o barquinho, a pedrinha que vai ser empilhada e fazer um castelinho, vai fazer uma casinha, né, que vai fazer uma estrada. Então, a gente sabe o quanto isso é importante, não só para essa questão desse desenvolvimento intelectual, mas para a questão proprioceptora, para a questão de sensação dessa criança, né? A gente tem crianças que acabam desenvolvendo transtornos também com relação à sensibilidade, a uma hipersensibilidade em relação a texturas e tudo. A questão muito da terapia ocupacional que vai enriquecer a gente com esses conhecimentos e que vai tratar. E que certamente muitas das crianças vêm por essa falta, né? Vêm por essa carência. E acho que isso também tem a ver com a questão da comodidade hoje em dia das telas. Né? A gente sabe que hoje é muito fácil, a tela é muito irresistível você pegar uma tela e dar para uma criança, para que a criança se comporte, você possa comer e você possa tomar banho. E a gente sabe que, né, a Associação de Pediatria, ela tem uma recomendação aí de 0 telas para criança, acho que até 2 anos, se não me engano. Então, a gente sabe que isso na realidade materna
A gente observa e vê que isso não é tão possível às vezes, né? Pela falta de apoio, pela falta de ter quem fique com a criança para essa mãe tomar banho, para essa mãe fazer a comida. Mas acaba que vira uma muleta, né? Então, assim, eu entendo a mãe precisar disso para tomar banho, mas aí num restaurante, onde está o pai e a mãe conversando e disponível, e teoricamente num passeio de família, botar a criança alienada num celular, né, ausente daquela experimentação que ela podia estar, né, explorando o local diferente, a comida diferente, o sachê da maionese, a conversa com a mãe, a conversa com o pai. Então, a gente vê o quanto isso afasta a criança das situações comunicativas onde ela poderia explorar. E aí eu acho que essas duas coisas, elas caminham juntas, essa questão da falta da natureza e essa questão também do excesso de tela, né? As duas são coisas que prejudicam, são dilemas que a gente tem na vida de hoje, né? No mundo moderno, são inevitáveis. Em algumas situações a gente consegue enxergar por que isso acontece. Mas que a gente tem que também ter muito bom senso e muito cuidado para saber que eu não tenho a natureza em casa, eu não tenho, não é seguro, mas assim, será que não dá para eu levar uma vez ou outra num parque? Será que não dá para eu explorar isso dentro de casa, trazer uma caixinha com areia, né, brincar? Plantar feijãozinho. Plantar feijão. Então, o que eu consigo fazer dentro da minha realidade? Né? O celular, eu preciso dar algumas situações, mas será que em todas que você está dando, você precisa mesmo? Aqui em Belém a gente sabe que a gente tem poucos lugares, né? Mas tem praças ainda. Tem o museu, tem o bosque, tem o Mangal das Garças, né? Tem o Utinga, maravilhoso, né? Então, horto, assim, né? tem o horto, exatamente, para que realmente a criança ela precisa brincar e estimular os seus 5 sentidos, né? Os seus 6 sentidos, né? Então, assim, estimulá-los porque é através dele que ela vai aprender, né? E a gente falou no início sobre o brincar ser inato, mas ele precisa ser estimulado, seja deixando a criança para brincar livre e seja mediando uma situação do brincar com ela, mas essa criança ela precisa ser estimulada a brincar, a entender mais sobre esse brincar, a importância do brincar, e os pais entendendo a importância do brincar e deixando essa criança para explorar um ambiente ao ar livre, é fantástico. E nessa pesquisa que esse autor, que é o Richard, ele trouxe, né, que é essa última criança na natureza, é fantástico o quanto ele consegue comparar nesse trabalho das crianças que, por exemplo, eram mais presas em apartamentos, sem contato com a natureza, e outras crianças que cresceram brincando com areia, com folha, com pedras, com galhos de árvore, né, com uma poça de lama, né, por exemplo. A diferença nisso dos transtornos psicológicos, da ansiedade, da falta de foco, de concentração, de sono, a agitação no sono, a hiperatividade, não saber lidar com o tédio, com frustrações, né? Então tudo isso é dessa criança de apartamento e muitas das vezes com excesso em telas, como você bem falou. E a gente sabe que o que ele mais colocou também é que o contato com a natureza melhora a imunidade da criança, o sono, o aprendizado, a memória, né, e o desenvolvimento dela como um todo, né? Então a gente pensar nessa criança brincando livremente num espaço em que ofereça diversos estímulos para ela, sensoriais, auditivos, visuais, né, de tato, de tudo, essa criança ela vai ter um brincar muito mais rico e ali a gente vai conseguir criar muito mais com ela. Com certeza, a gente sabe que toda estimulação que é multissensorial, né, que a gente utiliza mais de um sentido, a gente tem uma maior riqueza aí de ações dentro do nosso cérebro para que essa criança aprenda melhor, né? São acionados aí vários inputs neuropsicológicos, várias áreazinhas cerebrais, e essa criança vai ter um desenvolvimento melhor. Então, eu digo até na questão da leitura e da escrita, que, por exemplo, eu posso ter um A, e a criança vai lembrar do som e da imagem, mas eu posso fazer o A, eu posso fazer um A e ela sentir na boca dela como é que é a boca dela, a propriocepção oral, né, a consciência fonoarticulatória, de como que é esse A na boca dela para ela produzir. Ela vai ter mais um gancho de memória, que é da percepção oral. Eu posso fazer um bolo já, e ela lamber, e ela morder esse A, e ela pode cozinhar esse A, ela pode fazer de massinha, ela pode sentir em lixa. Peraí, deixa eu notar, calma aí. A gente pode fazer um A tá de gravado, lixa, né? Claro. Maravilhoso. Pode fazer de lixa, pode fazer de algodão. Então, assim,
ela pode lamber, ela pode comer, ela pode cheirar esse ar. Tudo que a gente puder fazer de enriquecimento para que acione mais sentidos, mais ganchos de memória ela vai ter na hora de ter que recordar daquele símbolo. Perfeito. Então, principalmente para crianças que têm dificuldade, a gente utiliza muito essa estratégia. Mas a gente fazendo um paralelo disso para a vida na natureza é exatamente isso, né? Na natureza eu estou sentindo a aspereza do chão, eu estou sentindo o ventinho, eu estou sentindo o gosto, às vezes, E a gente precisa... de alguma coisa, né? Com certeza. Não, e eu falo assim, Carol, não é só culpa dos pais aí, né? É culpa do que o ambiente também tem para te oferecer. Então, a gente precisa muito de políticas públicas que também se voltem mais para essa importância de cuidar das nossas praças, das nossas árvores, né, do nosso meio ambiente, porque a catástrofe que a gente está vivendo atualmente lá no Rio Grande do Sul não é só porque choveu muito, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas também voltadas para isso. É importante. Com certeza. E... Carol, eu também escrevi um livro digital que é o Brincar é Vida, né? Justamente pra gente finalizar falando que brincar é vida. Então, assim, eu passaria a noite falando, a gente ficaria horas falando, porque você sabe que eu não te fiz a metade das perguntas que estão aqui no roteiro, né? Justamente porque, assim, é um assunto que é de uma riqueza também, a gente passaria horas e horas falando somente desse assunto. Né, exatamente. Tema. Então, assim, eu escrevi um livro também, Brincar é Vida. E para você, mamãe, papai, titio, titia, madrinha, quem assistiu o podcast até aqui e falar que viu no podcast eu falando sobre o livro, você vai ganhar esse livro. Então, manda para mim, né? Quem assistiu o podcast até agora, manda para mim, manda mensagem lá no Pode Escutar, ou mensagem no meu Instagram, e fala assim, eu assisti Easy, eu quero o livro Brincar é Vida, eu envio para você ele na forma digital, tá bom? Combinado? Então, Carol, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você ter brilhantemente aberto seu coração e seus conhecimentos e dividido ele hoje com a gente. Teríamos muito mais realmente para falar, porque a gente pode fazer a parte 2 para a gente falar um pouco mais sobre o brincar e a importância dele no desenvolvimento infantil. Ele é inato, mas precisa ser estimulado. Você precisa entregar para o seu filho possibilidades para esse brincar acontecer, né? Então não esqueça disso, brincar é vida. E de novo, Carol, muito obrigada. E eu adorei o nosso bate-papo essa noite. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui, como eu já te disse, sou muito orgulhosa de te conhecer há tanto tempo e te ver brilhando, principalmente levando o nome da fonoaudiologia aí para todo canto e exaltando a nossa profissão, os nossos saberes. Então, é um prazer estar aqui. Até a próxima, Obrigada, hein? até a próxima. Tchau, gente. Aê!